vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexões. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. E te rogamos, Senhor, que essa Tua luz possa envolver a todos nós aqui presentes na reunião. E também os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião na noite de hoje. Que eles possam também, Senhor, receber as influências benéficas destas vibrações deste trabalho. Também, Senhor, te rogamos que a Tua luz possa envolver o nosso lar, nossa casa, nossa família, nossos parentes, amigos, vizinhos e todos aqueles que nos são mais caros. Também, Senhor, rogamos que Tu possa envolver a todos os companheiros que se encontram hospitalizados e também que se encontram adoecidos, doentes, Senhor. Em especial, pessoas do grupo que estejam adoentados, que eles possam, Senhor, recuperar a sua saúde, recuperar o seu trabalho, a fim de que eles possam recuperar o seu trabalho de forma mais precisa. Também, Senhor, te rogamos pelo nosso planeta e pelo nosso país, que ambos estão passando por algumas dificuldades, e rogamos que Tu possa aliviar essas dificuldades, a fim de que nós também nos sintamos fortalecidos. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reflexão da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Tá, então estamos no livro de Juízes e vamos iniciar a nossa leitura. Primeiro versículo. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, provar a Israel, a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã. Então, ele está dizendo aqui que tem gente aqui no povo de Israel que nunca participou de guerras, né? Não participou de guerras. E aí ele vai orientar aqui a respeito dessas nações, vai dizer para nós que nações são essas que ele deixou ficar. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. Muito bem, então aqui tinha alguns que não tinham participado de guerra e eles vão aprender, né, de acordo com a orientação aqui do Deus de Moisés e Deus de Josué. Estas nações eram 5 chefes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Então são esses aqui o povo que ele deixou, né? Estes, pois, deixou ficar, a fim de que por eles provar os filhos de Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Bom, a questão aqui, Marlene, é que no capítulo anterior, a gente percebe que esse povo de Israel, de vez em quando, ele dá uma escorregada. No capítulo anterior, esse povo deu uma escorregada e esse Deus aqui não gostou muito, não. E toda vez que esse povo faz alguma besteira, ou seja, desvia do caminho reto, do caminho certo, o Deus aqui, representado pela lei, ele castiga esse povo, né? E a gente está observando isso aqui agora na leitura. Continuando. Estes, pois, deixou ficar, a fim de por eles provar os filhos de Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos, por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Então, esse povo de Israel, né, estavam junto, misturado com esse povo aqui que ele está citando. Aí, o que foi que aconteceu? Tomaram, continuando a leitura, tomaram por mulheres as filhas deles e deram as suas filhas aos filhos dos mesmos, e serviram aos seus deuses.
Bom, aqui, ó, eles já se misturaram, esse povo aqui de Israel, já se misturou com esse outro monte de povo aqui diferente e já se tomaram as filhas deles e tiveram filhos, né? Tiveram filhos. E começaram a partir daí a servir os deuses desse povo. E a gente sabe que esses deuses de outros povos eram deuses pagãos, né? E aqui a orientação desse Deus é que só existe um Deus que é ele. Então não podem, os israelitas não podem adorar outros deuses a não ser este. É este que está comandando aqui o povo de Israel. E aí eu acho que depois desse envolvimento aqui, o Deus não vai gostar muito dessa situação. Então vamos ver o que acontece. Assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor seu Deus e servindo aos Baalins e às Azerotes. Ou seja, começaram a servir deuses diferentes. Continuando a leitura. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Aqui, olha só, este povo já ficou servindo, ou seja, ficou escravo deste outro povo aqui, porque, né, e quem permitiu isso foi esse Deus aqui, que ficou com raiva, ficou irado, né, ficou irado com Israel, porque estava adorando outros deuses e se envolveu com mulheres de povos diferentes. Então, esse povo aqui, Marlene, esse povo era muito amado, querido por esse Deus, mas quando esse povo se desviava, como já se desviou da leitura desde o início da nossa leitura lá do Gênesis para cá, né, etc. Tem leitura depois do Gênesis, etc, etc. Esse povo, de vez em quando, ele desobedece às leis, né, desse Deus. E esse Deus fica com raiva, e da raiva ele faz um monte de coisa, lança vários castigos sobre esse povo. Né? E aqui esse é um deles, ó. Ele já deixou o povo de Israel como escravo deste povo aqui durante 8 anos. Então vamos continuar a leitura para saber o que eles estão, o que vai acontecer mais na frente. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, que os livrou, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb. Então, olha só, quando a coisa apertava, o Marlene, quando a coisa apertava, eles clamavam a Deus, pediu desculpa, sei lá, pediu perdão, oravam, etc, etc. E aí, o que acontecia? Aí esse Deus, que era misericordioso com esse povo, o que fazia? Realmente, mandava alguém para libertar o povo do jugo de outros povos, porque esse era o povo eleito de Deus. Tá, então vamos fazer um parênteses assim, só para a gente comentar uma coisa interessante. Olha só, esse Deus aqui, o Marlene, é parecido com o nosso, né? Mas o nosso age de outra forma, né? O nosso age de outra forma. Aqui é o Deus agindo diretamente sobre o povo e sobre outros povos, né? Agindo diretamente. E é um Deus que se irado quando o povo desvia do caminho. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus faz o seguinte, o que ele faz? Ele não se importa se a gente segue o caminho certo ou o caminho errado. Mas ele deixou para nós a lei. E esta lei é que vai nos punir. Ou seja, esta lei, nós não podemos escapar da lei divina. Todos nós estamos sob a lei divina. Sob a lei divina, sob a determinação da lei divina. E o que acontece?
aonde a gente for, esta lei vai com a gente. Ou seja, até porque, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, na questão 621, que Kardec pergunta onde está escrita a lei divina, a resposta é na consciência. Então, a lei divina está na nossa consciência. Ela que nos acusa, né? ela que nos acusa das nossas imperfeições, dos nossos atos negativos. E aí, quando ela nos acusa, a gente toma consciência disso e mais cedo ou mais tarde a gente fica com a consciência. A partir daí, aliás, a gente fica com a consciência pesada e mais cedo ou mais tarde, diante disso, a gente pede para tirar essa consciência de nós, essa consciência pesada de nós. E o que a gente faz? A gente tem que se quitar com a lei para tirar o peso da consciência. E se quitar com a lei significa dizer que a gente vai ter que pagar o nosso débito. Aquilo que nós fizemos contra a lei divina. É a mesma coisa que nos diz a doutrina. Só que aqui para nós, são deuses diferentes e situações diferentes. Quer comentar alguma coisa a respeito disso, Marlene? Só que se Deus agisse como antigamente, ele não daria conta, porque aumentou tudo, aumentaram as maldades, aumentaram tudo. Ele não teria condição. E mesmo a gente questiona o tempo todo se era Deus mesmo que estava agindo lá dessa forma, né? Mas, assim, são realidades diferentes. E eu acho que essa forma que Deus age com a questão da lei, da consciência, ela tem mais a ver com o nosso Deus, ela é racional, tem mais lógica, né? É, realmente era outra. Dá nem para se imaginar, mesmo sabendo que talvez nós estivéssemos lá, mas não dá nem para se imaginar nessa outra realidade. Mas eu estou entendendo. Vamos em frente. Perfeito. Então é isso. Certo? Então vamos continuar a nossa leitura. Item 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Tá, aqui o que acontece? Depois do pedido de Israel, né, socorro para o Deus aqui, o que foi que ele fez? Ele entregou esse povo que estava escravizando o povo de Israel, ele reverteu a situação. Reverteu a situação. Versículo 11. Então a terra teve sossego por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Então, esse período, né, esse camarada que estava liderando aí, ele morreu. Continuando. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. De novo. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, por terem feito o que era mal aos seus olhos. Aqui, de novo, depois de certo tempo, eles, eles erraram de novo, né? Desviaram do caminho, de novo. E aí Deus fez a mesma coisa, né? Continuando a leitura. Eglon, unindo a si os amonitas e os amalequitas, foi e feriu Israel, tomando a cidade das palmeiras. Então, depois dos erros dos israelitas, novo erro, Deus permitiu que outros povos dominassem Israel. Continuando a leitura. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Então, olha só. A gente pode interpretar essa escravidão do povo de Israel, primeiro por 8 anos, depois por 18 anos. A gente pode interpretar essa escravidão, que a gente fica escravizado quando a gente erra. Ou seja, o nosso erro nos faz escravo do erro. E aí,
Não tem jeito, a gente vai ter que passar um tempo para se desligar do erro, e este tempo para se desligar do erro é que é o sofrimento. Aí tem o problema do remorso e etc. Então, esse período de escravidão do primeiro povo de 8 anos e do segundo com 18 anos demonstra que quando a gente erra, a gente fica escravizado ao nosso erro. Ou seja, a lei nos pune por conta do nosso erro. Nós estamos presos ao nosso erro. Por isso, Marlene, que a gente reencarna com os nossos problemas, os nossos débitos, e nós estamos escravizados a esses débitos, presos a esses débitos, débitos que a gente fez em encarnações anteriores. Então, isso é que simboliza aqui a escravidão do povo de Israel quando erra. Toda vez que erra, ele está preso ao seu erro, vira escravo do erro. Continuando a leitura. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, clamaram de novo, o Senhor suscitou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E por seu intermédio, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei de Moab. Pronto. É só eles clamarem, eles começaram a ficar escravizados, aí perceberam que ser escravo do erro não é uma boa, não. Aí clamaram, ou seja, oraram, pediram a Deus, e Deus, esse Deus, apesar de justo, ele é misericordioso. Então eles clamaram e os israelitas foram libertos. Ou seja, esse Deus aí, aqui, ele nomeou um outro libertador. Então, só aqui a gente já tem dois libertadores nessa nossa leitura. Dois libertadores. Aquele do 8 anos e esse aqui dos 18. Então, esse aqui é útil. Então a chave é a seguinte, Marlene. O que eles estão dizendo aqui? O texto está dizendo que toda vez que a gente erra, a gente deve pedir clemência. O Senhor me ajuda, e tal, e tal. Aí o que acontece? Acontece que ele nos envia inspirações, os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, nos dão inspirações para que nos seja aliviado do peso do nosso erro. Isso aqui, esse texto é uma maravilha, porque a gente pode alicerçar, ligar, juntar ao nosso texto espírita, porque aí a gente olha aqui e vislumbra, né? No fundo aqui vislumbra um ensinamento bem parecido quando a gente interpreta da forma espírita, bem parecido. Ou seja, por isso é que a Bíblia é um livro maravilhoso, o Marlene. Quer comentar alguma coisa a respeito disso aí que foi falado agora? Não, só que o bom é que no estudo você vai fazendo uma relação, Isso, a gente vai entendendo, né? Até a questão mesmo da que antes era dessa forma e que hoje tem, após tem a reencarnação, isso, né? E Deus é tão maravilhoso que eu sempre digo, você pode ter feito mal que fez, mas ele lhe dá sempre uma nova oportunidade, quantas vezes for necessário. E quem sofre somos nós, se não entrarmos na linha, porque vai ficar voltando, 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 voltando. E aí não avança, né? Mas Deus é maravilhoso e a gente tem um anjo da guarda também que a gente possa contar a todo momento, a questão das intuições que a gente tem sempre, que a gente, na verdade, depois que é espírita, a gente começa a perceber essas questões, a detectar. É maravilhoso, né? Que antes do espiritismo a gente não detecta essas intuições,
Eu sou dessa que uma noite muito difícil, que sempre não comigo. Aí foi preciso muita pressa, foi preciso ter um ensinamento espírita, porque só isso faz a gente não desesperar, não pensar em besteira, né? Então, é maravilhoso esse nosso Deus. É só isso a falar. Ok, muito interessante. E tu falaste aí em oportunidades, e a gente tem novas oportunidades, Deus é tão maravilhoso, que a gente tem novas oportunidades, e ele aqui no texto, esse Deus aqui, está dando oportunidade também para Israel. Ele erra, aí quando Israel pede socorro, ele está pronto para servir Israel. Isso é uma maravilha. Ou seja, esse Deus ama realmente este povo, né? Porque sabe que o povo é rebelde, erra, de vez em quando desvia do caminho, já procura mulheres de outro campo, já começa a adorar outros deuses, mas aí, quando, quando ele está escravizado, ele não aguenta o peso da escravidão, aí ele pede socorro. Ou seja, não aguenta o peso do erro, né? Pede socorro. E pedindo socorro, ele está fazendo o quê? Orando, solicitando, de sentimento puro, e aí esse Deus vem e dá o seu apoio. Isto aqui é realmente muito interessante. Bom, continuando a leitura. E Eude fez para si uma espada de 2 gumes, de um côvado de comprimento, e cingiu-a à coxa direita por baixo das vestes. E levou aquele tribuno a Eglon, rei de Moabe. Ora, Eglon era muito gordo. Quando Eude acabou de entregar o tribuno, despediu a gente que o trouxera. Ele mesmo, porém, voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra para dizer-te em segredo, ó rei. Disse o rei: Silêncio! E todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado a sós no seu quarto de verão, e lhe disse: Tenho uma palavra da parte de Deus para dizer-te. Ao que o rei se levantou da sua cadeira. E então Eude, estendendo a mão, estendendo a mão esquerda, tirou a espada de sobre a coxa direita e lhe cravou no ventre. Vixe Maria. A cabo também, o cabo também entrou após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, pois ele não tirou a espada do ventre. Ou seja, Eliúde, que foi eleito por esse Deus aqui para libertar Israel, que estava no jogo deste rei aqui, do reinado desse camarada aqui, gordão, desse rei gordo, então foi lá e matou o rei. Continuando. Então Eude, saindo do pórtico, cerrou as portas do quarto e as trancou. Tendo ele saído, vieram os servos do rei, e olharam, e eis que as portas do quarto estavam trancadas. Disseram: sem dúvida ele está aliviando o ventre na privada do seu quarto. Ele, o pessoal do rei estava pensando que ele estava no banheiro. Assim, esperaram até ficarem alarmados, mas ainda não abria as portas do quarto. Então, tomando a chave, abriram-na e eis que seu senhor estava estendido por terra. Então, os servos do rei abriram a porta. Depois de abrir a porta, encontraram o rei morto. E aí este Eude que foi outro líder escolhido, libertador escolhido por esse Deus, que foi o que aconteceu, fugiu, escapou, enquanto eles demoravam. E tendo passado pelas imagens de escultura, chegou a Seirá. E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel, com ele à frente, desceram das montanhas. Ponto. Aqui é o seguinte. Aqui o Eude, né, já tomou a frente do povo e a partir daí começou a liderá-lo, né? Liderá-lo. E disse-lhes: Segui-me.
Aqui quem está falando é Eude, aquele que esse Deus, elegeu como líder agora do povo de Israel. E disse-lhe: segui-me, porque o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, tomaram os vaus do Jordão contra os moabitas e não deixaram passar nenhum deles. Pronto, aqui ó, já reverteu a situação. O povo de Israel que estava escravizado, já com o líder, né, eleito por esse Deus, com o líder, já começou a dominar a situação. Né? Ou seja, os povos e tal, os moabitas, não deixaram passar nenhum deles. Né? E o que foi que aconteceu? Depois do povo de Israel voltar a ser assistido por este Deus, então o que aconteceu aqui no 29? Naquela ocasião mataram dos moabitas cerca de 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum. Tá, então, só recapitulando, né? A gente percebe aqui que é uma maravilha a gente perceber como esse Deus amava esse povo, não é, Marlene? E Lucas. Boa noite, Lucas. Como esse Deus amava esse Boa povo. noite, Rubinho. Boa noite. Boa Estou noite. escutando aí? Estou escutando bem. Boa noite. Beleza. Então, agora voltando aqui para nós. Nós, seres humanos, somos seres, Marlene e Lucas, que representamos o povo eleito, o povo de Israel. Até porque, olha só, lá no Novo Testamento, o que Jesus diz para nós? Ele diz assim: das ovelhas que o Pai me entregou, nenhuma se perderá. O que Jesus quer dizer é que todos nós, indistintamente, sejamos bons ou maus, todos nós, uma hora ou outra, seremos libertos. Apesar de que nós erramos todos os dias, não é, Marlene e Lucas? Todo dia a gente erra um pouquinho, tá aumentando o nosso débito. Mas mesmo assim, como Marlene acabou de falar um pouquinho antes, Deus misericordioso nos dá novas oportunidades. E estas nossas novas oportunidades são aproveitadas por nós ou não. Mas o certo é que nós, uma hora, vamos nos libertar do peso da escravidão, do erro, do pecado, como diriam os católicos e os evangélicos. Nós seremos libertos do pecado, do erro, do peso da escravidão. Por enquanto, nós, Marlene e Lucas, estamos escravizados aos nossos erros. Todos, indistintamente, estamos escravizados aos nossos erros. E por isso, como Marlene falou, é que a gente vem para cá, vai e volta. Enquanto a gente não se libertar para chegar na terra prometida, que é a terra de felicidade, né? O que acontece? A gente vai ficar nessa guerra eterna. Esse povo de Israel vive em guerra eterna. A gente vai ficar nessa guerra eterna contra os nossos erros, contra a nossa escravidão, contra os nossos pecados. Então, essa guerra eterna que o povo de Israel está vivendo simboliza a guerra que nós temos individualmente contra os nossos erros, a briga, a confusão que sempre tem. Porque, repito, nós recebemos cada vez mais uma oportunidade nova. Apesar da gente errar e a lei nos punir, ele nos dá essa oportunidade, né, de a gente continuar e um dia nos libertarmos. E isto realmente é algo espetacular e maravilhoso. Porque aí a gente, repito, Marlene, o Lucas não estava aqui. Repito, a gente pega essa leitura daqui e encaixa na nossa doutrina, né? Porque aí a gente já percebe por trás daqui do ensinamento
da Bíblia um outro, uma outra explicação, né? Novos entendimentos nas entrelinhas. As entrelinhas. Então, esse Deus aqui representa o nosso Deus e sua lei para conosco. Comentários, Marlene e Lucas, a respeito do que foi falado? É, Eu, quando... Fala, Lucas, pode falar. Depois eu falo. Obrigado. Eu só que, assim, tudo que acontece na nossa encarnação, na nossa vida, é alguma dificuldade, alguma coisa que a gente, por exemplo, gostaria de fazer e por algum motivo não faz, isso faz parte, Rubina, a questão da providência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ah, eu gostaria de fazer tal coisa a mais, eu gostaria de ter mais, ou eu gostaria de viajar mais, eu gostaria de... Entendeu o Sim. raciocínio? Uhum. E às vezes a pessoa, ela gostaria de fazer essas coisas, mas por certos motivos, a vida dela não, ela não tem, assim, não dá, tem alguma coisa que empata. Isso também é uma questão que a gente tem que, divina. Ah, eu não faço aquilo, não tenho aquela, tanta liberdade assim, né? Você vê esse raciocínio, nesse sentido. Tá, então antes de Marlene falar, deixa eu te explicar, ô Lucas. É o seguinte, tudo que nos acontece, essa frase a gente conhece da doutrina, tudo que nos acontece é com a permissão de Deus. E tudo que não nos acontece é também com a permissão de Deus. Ou seja, quando Deus não permite que a gente realize determinada coisa que a gente quer, é porque Ele sabe que aquilo que a gente quer, se for realizado, não é bom para nós. Ô Lucas, Tô entendendo, Rubinho, tô entendendo. entendendo? Entendeu? Tipo assim, como você tá falando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar bem mais claro. Às vezes você é jovem. O jovem, ele sente muita vontade de ir para o mundo. Acho que tá me entendendo, né? Todo mundo, você já foi jovem. O jovem, ele tem aquele impulso de ir para o mundo. Mas às vezes você compreende certas coisas que você já tem, pô, não há tanta necessidade disso, mas tem aquela vontade, né? E às vezes, por ocasião também do estilo de vida que a pessoa leva, ela não tem oportunidade assim como eu penso, né? Acho que oportunidade todo mundo tem, mas eu digo assim, de satisfazer todas as vontades. Eu digo assim, a gente tem muitas carências. Então, isso também é uma coisa que a espiritualidade impõe para a gente, para que a gente reflita em certas coisas. Ô Lucas, olha só. Para que servem os pais? Os pais servem para controlar os filhos, os impulsos dos filhos. Porque muitas das vezes, o pai está dizendo uma coisa para o filho está achando que o pai está errado, que o pai é quadrado, que o pai é isso, que aquilo e outro. Mas o que acontece? Porque tem que ter algo ou alguém que controle o nosso comportamento. Até porque, ô Lucas, o nosso livre-arbítrio não é total. Nós não temos livre-arbítrio total ainda. Tá? Por exemplo, o nosso livre-arbítrio pode ser maior ou menor dependendo do nosso grau de evolução. Então, existe alguma coisa que nos controla para que a gente não escape daquilo que está determinado. Com certeza, Rubinho, com certeza. Estou Entendeu? entendendo o raciocínio. Perfeito. Por, Então, exe- por exemplo, assim, por exemplo, né, eu tenho 26 anos, eu moro com minha mãe e com meu pai. Mas se eu disser que eu vou fazer alguma coisa, meu pai, ele me adverte. Minha mãe também. Ó, isso aí não... E eu penso, às vezes eu obedeço, entendeu? E não faço certas coisas. Eu entendo. Então, eu digo assim, nesse sentido, entendeu? certo. Sabe por que eles dizem isso para ti, Lucas? É porque eles já tiveram experiência, já passaram por a tua idade, já sabem como é que a coisa funciona, e aí eles te orientam, né? Te orientam, e aí, se tu tem consciência, tu vai aceitar a orientação. Agora, se tu não tiver consciência, tu vai meter os pés pelas mãos e só vai sofrer as consequências lá na frente. E aí, entendeu? Aí é que acontece. Então, todos nós temos que ter controle. Nós somos controlados, queiramos ou não. Se não é pelos nossos pais, é pelos nossos mentores espirituais. Se não é pelos nossos mentores espirituais, é por Deus. Apesar da gente ter o nosso livre-arbítrio.
Mas o nosso livre-arbítrio, repito, é limitado. A gente não pode fazer tudo. Fala agora, Marlene, diga aí. Certo. Continuando, até entendi essa questão de Lux, mas assim, continuando essa questão de Deus. Olha como Deus é realmente a inteligência suprema. Porque assim, hoje, vamos pensar na Bíblia antes, como ele intervinha rapidamente em tudo, e hoje a questão da nossa consciência, né, a questão do livre-arbítrio, tudo isso que a gente vai aprendendo. Mas assim, Deus, ele nos deixa à vontade, porque ele tem certeza que nós somos seus filhos, que nós temos a sua essência dentro dele e que um dia a gente vai tomar o caminho do bem. Então, ele tem essa certeza. E os pais hoje, os pais encarnados, como muitos ainda não têm essa sabedoria, estão muito longe, se desesperam, adoecem com o sofrimento dos filhos, com a desobediência dos filhos, e quando, na verdade, os pais, eu tiro por mim, que às vezes acontece também, mas qual seria hoje a nossa postura, seguindo o exemplo de Deus, né? A postura de fazer a nossa parte, criar os nossos filhos de acordo com os ensinamentos de Jesus, fazer a nossa parte, ajudar no que for possível. E no caso daquele filho não seguir o caminho que deveria, né, que até é como o Lucas falou aí, mas tudo isso a gente já decidiu na hora da nossa reencarnação, na preparação, no planejamento da nossa reencarnação, a gente já decidiu os nossos pais, o que seria, tudo foi decidido, a gente não lembra. Mas o pai sábio, ele sofre, mas ele sofre menos, porque ele tem a consciência que ele fez a parte dele e ele está o tempo todo orando, pedindo para Deus ajuda, pedindo para o anjo da guarda ajuda. Então, os pais que têm Deus no coração, eles têm um pouquinho dessa sabedoria de Deus, inteligência suprema, essa sabedoria de ter a certeza que Deus vai ajudar e de que aquele filho pode até fazer coisas erradas, mas uma hora ele vai voltar para o caminho certo, né? E aí eu acho que isso é que é o maravilhoso, esse amor de Deus que ele acaba plantou em cada um de nós. E é só ter paciência, que eu sempre digo, eu lutei, eu queria tanto ter sido engenheira e não fui, mas eu tenho a consciência de que eu lutei para ser, mas não era para ser. Você está entendendo? Então é muito essa questão de que acho que o Lucas tem que ter essa consciência de que está fazendo a coisa certa, está, Exatamente, exatamente, né? isso mesmo. Mas se não der, é porque não era para dar. Mas se você fez a sua parte, sim, né, de estudar, de buscar, mas nem sempre as coisas são como a gente quer. Até porque o Rubinho acabou de falar. Existem planejamentos, existem coisas muito além do que a gente imagina. Era essa. Tá? Então é isso. Então, o que Marlene acabou de falar nos remete a lembrar da parábola do filho pródigo. Né? Deus não deixa a gente, nos deu livre-arbítrio para a gente escolher. Agora, Eu, Rubim, diga. eu digo assim, eu até compreendo na Marlene que é muito dolorido, né? Você querer uma coisa ou você aspirar a uma certa profissão e por algum motivo você ainda não chegar, né? É bem dolorido. Ah, você você almeja uma coisa e às vezes você não consegue. Então, mas Deus sabe disso, Deus está vendo isso, né, cara? Deus está vendo e sabe qual é o motivo que você não consegue e não pode conseguir. Deus sabe. Né? Aliás, aliás, se vamos imaginar que a gente tem um filho de 5 anos de idade, ele pede uma arma, um revólver para nós, a gente vai dar para ele? Não, é claro que não. Apesar dele insistir, a gente sabe que não vai ser bom uma criança de 5 anos com revólver na mão. Assim também Deus faz conosco. Tem coisa que a gente quer, mas aquilo não é bom para a gente, por isso ele impede que a gente
adquira aquilo. Então, tudo que nos acontece tem uma explicação divina, tem um aval de Deus. Quando não é para acontecer, é porque Deus está por trás. Aliás, tudo que nos acontece, de boa e de ruim, Deus está por trás da situação para nos ajudar ou nos livrar de determinada situação. Nós estamos... Está aqui, Marlene e Lucas, nós estamos lendo o quê? A respeito do povo de Israel. O povo de Israel é como se fosse a gente, né? A gente tenta querer alguma coisa, desvia do caminho um pouquinho e tal, Deus fica com raiva aqui, Deus fica com raiva e pune esse povo. Aí o povo, a gente está só repetindo o que falou anteriormente, que encaixa aqui de novo. Aí o povo pede clemência, Senhor, me ajuda e tal, eu estou arrependido, ou coisa parecida. Aí volta ao Deus para ajudar. A mesma coisa acontece com a gente, né? Conosco aqui, nos nossos dias atuais. Isso é que é interessante a gente observar. Então vamos continuar aqui. Mais um pouquinho. 29. E naquela ocasião mataram dos moabitas cerca de 10.000 homens, todos robustos, valentes, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel. E a terra teve sossego por 80 anos. Aqui, já é outro rei que foi subjugado, né? Que está aqui que foi subjugado, né? Foi preso e tal, e o seu povo também. Sofreu debaixo das mãos do povo de Israel. Ou seja, Deus deu o poder de Israel vencer, né? Subjugar e derrotar este povo aqui, os moabitas. E aí, esses tiveram sossego durante 80 anos. Ou seja, depois da guerra, quando passa a guerra, acaba a guerra, aí tem paz, né? Sossego, tem uma bonança. Continuando mais um pouquinho. Depois dele, levantou-se Sangá, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Aqui já é outro líder. Outro líder escolhido, que aí também derrotou os filisteus, que também estavam unidos com os moabitas e os jebuseus, etc., etc., que estavam dominando o povo de Israel. E aí, foi só Israel pedir clemência que Deus deu uma ajuda, deu uma força para que eles derrotassem todos esses povos. Tá, então, meus amigos, só para recapitular, o que a gente percebe aqui na leitura é que independente de como nós estamos, independente do povo de Israel errar ou não errar, independente de errar ou não errar, esse Deus está junto com eles. Isso significa também que cabe agora para nós, voltando aqui para nós, independente da gente errar ou não, o Deus está sempre conosco. Está sempre conosco. Sempre nos ajudando, sempre nos orientando. E essas orientações, né, vão fazer com que uma hora a gente deixe de pecar, deixe de errar, e a partir daí a gente começa a adquirir asas. Eu estou falando asas, ser mais espíritos puros, que os espíritos puros na Igreja Católica têm asas, né? Pessoal, são anjos. Né? Aqui não precisa de asa. Espíritos puros não precisam de asa, eles se deslocam sem precisar de asa. Mas lá simboliza a asa, simboliza a perfeição, e simbolizando a perfeição, aqui para nós, a perfeição simboliza apenas a evolução e o deslocamento
e o conhecimento da lei divina. Então, meus amigos, a lei divina nos conduz, ela vai nos conduzir para o caminho certo e para a libertação, mais cedo ou mais tarde. O que a gente percebe também é que muita gente diz assim, essa terra é um vale de lágrimas, sofrimento. Realmente, né? Aqui tem muito sofrimento. Até porque a gente já está cansado de dizer que a Terra é um local, um planeta de provas e expiações, em que, segundo Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, predomina o mal. Onde predomina o mal, predomina também o sofrimento. E a gente, como é imperfeito, não podemos escapar da dor e do sofrimento, porque essa dor e esse sofrimento, esses atrapalhos que tem na nossa vida, eles são instrumentos de educação, não é de punição. Instrumentos de educação a fim de que a gente possa se libertar. Porque esse é o objetivo. O objetivo de toda religião, o objetivo de todos aqueles que se viram para o conhecimento de alguma religião, de alguma seita de Deus, o objetivo é se libertar. Senão, não precisaríamos de religião ou de orientações corretas para que a gente pudesse atingir e chegar à perfeição. Então, enquanto a gente não chega à perfeição, nós estaremos com um instrumento de sofrimento para que nós possamos evoluir. Mas aqui tem um livro chamado Manual Prático do Espírito, que diz que para que a gente possa evoluir, são necessárias 3 coisas. A primeira é o sofrimento. Isso aqui a gente acabou de falar, sofrimento. Né? A segunda, a convivência. Oh, coisa complicada é a convivência, né, meus amigos? Na família, no Verdade, é trabalho, verdade. no trabalho, no espiritismo, na religião. É muito difícil conviver. E na convivência é que aparecem os sofrimentos. Né? A gente sofre por conta do nosso colega de trabalho, o nosso colega de trabalho sofre por conta da gente, a nossa família, o nosso familiar sofre e a gente sofre por isso, etc, etc. Aí lá a gente vai para o centro espírita, tem uma confusãozinha de vez em quando, tem uma briguinha aqui, tem uma reclamação acolá e papapá. Tudo por conta da imperfeição humana, tudo por conta da nossa imperfeição. E como nós somos imperfeitos, a convivência vai trazer essas confusõezinhas para que a gente possa se acertar. E essas confusãozinhas vai fazer com que a gente treine a paciência. Pessoal, família é para que a gente treine paciência. Essa virtude que a gente muitas das vezes não tem, ou tem pouca, né? Aí a convivência vai nos trazer o constante treino da paciência, não só na família, como no trabalho, como na rua, como também no nosso centro espírita ou na religião. Então, e depois da convivência vem a autoanálise. Esses três elementos, segundo o livro de Ney Prieto Pérez, são os elementos que vão nos ajudar na evolução. E a convivência é um local em que vai fazer com que a gente pratique também, não só a paciência, mas pratique também a caridade. Porque a convivência significa ajuda mútua. Né? A gente está numa família, os elementos da família se ajudam mutuamente e por conta disso vão evoluir juntos. Aí a gente convive no trabalho, né? Convive no trabalho. E a convivência no trabalho vai fazer com que a gente ajude um ao outro no trabalho. E aí a coisa pode levar à evolução. E também no centro espírita, né? Porque
os espíritas, né, segundo alguns dizem por aí, se melindram com muita facilidade, né, Marlene e Lucas? Nós somos muito melindrados, qualquer besteirinha a gente Nós somos crianças, meu irmão. Nós somos crianças. a gente, Nós, sim, sim, nós somos crianças, diga aí. eu digo assim, o bem, aí tem hora que fica por besteira, né, É, rapaz? pois é, nós somos crianças espirituais, e criança briga à torta e à direita, né? Quem já teve filhos pequenos, quem já foi pequeno e teve irmão e tal, percebe que criança só vive brigando, né? Os irmãos só vivem brigando, porque são tudo crianças, né? E às vezes quando cresce continua a briga. Ou seja, não cresceram ainda, continuam crianças, né? Assim que nós somos. Não é isso, Marlene? Verdade, é isso mesmo, tá falando aí. Essa questão da convivência na família, no centro espírita. Às vezes você vê uma pessoa dizer, ah, não vou mais participar do centro espírita porque eu não gostei disso ou daquilo. Na família a gente não pode dizer isso, porque a família é. Mas é nessas horas que a gente. Ah, eu não vou mais falar com fulano, tá? É nessas horas que a gente vê a imaturidade nossa ainda. Né? Porque é justamente isso que acontece, é para isso que a gente veio, para resolver essas questões, para ter o desatendimento, para a gente entender, para a gente perdoar, para a gente. Se a gente for fugir de toda situação ruim, ah, eu não vou mais em tal igreja por isso, não vou mais centro espírita por isso, não vou mais falar com fulano por isso, a gente nunca vai crescer, a gente vai retornar aqui ainda milhões de vezes, porque é para isso que a gente veio. Só que as pessoas não entendem, né? Pensam que tudo é um mar de rosas. Não é, a gente nós estamos na Terra. Muita gente ainda não entendeu isso. E para a gente ir para outro planeta melhor, a gente tem que passar por esses, esses probleminhas aí. É isso aí. É verdade. Por falar nisso, Marlene, eu tenho uma amiga que é espírita, né? E aí muito tempo ela frequentou centros espíritas por aí, e ela saiu de todos, né? Saiu de todos. Mas o problema é que ela sempre acontecia alguma coisa lá no centro espírita, ela se afastava, como tu está dizendo. Ô Lucas, criança, a gente é imaturo, como o Marlene falou. Ela se afastava, sempre se afastava, sempre. Agora está passando por uma situação complicadíssima. Aí quando foi ontem à tarde, ontem à tarde, ela me ligando, contando um monte de problema que ela tá passando, não sei o que e tal. Minha vida tá um negócio sério, sei que lá, sei que lá, sei que lá. Eu disse, quase eu falava o nome dela. Amiga, tu tá muito envolvida com essas coisas daqui, tá muito envolvida. Quanto tempo faz que tu não vai no centro espírita? Tu tem que ir no centro espírita para pelo menos diminuir essa situação, esse monte de confusão que tem na tua vida. Porque todo centro espírita que tu vai, tu sai, acontece uma besteirinha, uma coisinha de nada, e tu sai. Aí sai. Ou seja, tu vai te isolar? Não, moça. Você tem que pelo menos. Olha só, eu disse para ela. É só uma vez por semana e uma horinha, uma hora no máximo, uma hora e meia. Tu não tem essa disposição para ir no centro espírita. Tá perdendo muita oportunidade. Aí eu disse assim, esses camaradas que andam em volta de ti aí é que não querem que tu vá no centro espírita. Faz qualquer coisa para te afastares. E isso é que tu tem que prestar atenção. Aí eu disse, falei com ela, comentei que tem que voltar a tomar água frutificada, assistir palestra, tomar passe, papapá. E aí ela disse, Rubinho, é isso mesmo, Rubinho, minha vida tá tão atrapalhada, Rubinho. Aí prometeu que amanhã ela vai. Tá, então vamos ver se ela vai. Eu disse, eu te espero ali pra gente ir junto. Pra ver se essa coisa diminui. Ou seja, não consegue conviver no centro espírita, na família tá aquela confusão todinha. É difícil. A gente tem que aprender a conviver, porque senão não vai sair daqui, né, Marlene? Tem que aprender a conviver.
Tem que desculpar, perdoar, parar dessa melindre bobo. Qualquer coisinha se melindra, não vou mais, vou cair fora. Aí fica difícil. Muito difícil. Muito bem, então nós vamos ficando por aqui. O estudo foi proveitoso hoje. Nós vamos ficando por aqui. E na próxima reunião... Rubinho, diga, meu irmão. esse daí que a gente acabou de estudar hoje, nós estamos onde mesmo? É na Bíblia, né? Na Bíblia. Aqui é a Bíblia. Mas qual parte, assim, mais ou menos? No livro de Juízes. Sim, Juízes, beleza. No livro de Juízes. Aí na próxima sexta vai ser o Evangelho. Aí a gente fica alternando. Todo mundo, você já sabe, né? Então, é isso. Dava para trocar o horário, bem? Do estudo? Se Marlene concordar... Você se incomoda, não? Diga aí, só se der. Mas qual é o horário que tu queria para trocar? Para que hora? É assim, pra gente começar 9 horas, não dava, não? Marlene, o que tu acha? Pode ser. Pode ser? Das 9 às 10? Pode. Pode? Pode ser? Então tá. Pode. Tu queres para começar a partir de sexta que vem, ô Lucas? Não, vocês que sabem, eu tô dando só uma ideia, porque às vezes eu vou correr, né? Aí estuda, e às vezes a gente quer descansar. Tá certo. Se der 9 horas, pra mim é um pouco melhor. Eu participo mais vezes. Tá certo. Então, Marlene, tudo bem, né? Então, já a partir de sexta que vem, a gente muda esse horário, tá bom? Aí eu já coloco para vocês o horário para que a gente fique orientado, tá certo? Tá ficar melhor aqui certo. para Lucas. Tá bom, então? Tá bom. Então tá. Vamos só pedir para alguém fazer a prece de encerramento para nós. Eu posso fazer. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, sintonizar com o nosso Divino Mestre Jesus, agradecer aos mentores desse estudo, aos mentores de cada um, aos irmãos que estão conosco nesse estudo, agradecer por esse momento de conhecimento, por esse momento de reflexão, por esse momento de discussão proveitosa com os irmãos. E pedir que cada dia mais tenhamos paciência, resignação, coragem para estudar e para pôr em prática tudo que estamos aprendendo nos nossos locais de estudo. E que cada dia possamos buscar nossa reforma moral. Pedir pelos irmãos que estão sofrendo por diversos motivos, por conta das guerras, das violências, de tantas outras situações. Pedir a misericórdia de Deus para todos, inclusive para os irmãos que estão promovendo essas violências. Pedir que cada dia possamos ter a certeza de que a receita é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, que tenhamos todos um bom final de semana, que tenhamos todos sempre esse otimismo e essa certeza de que somos filhos de Deus e que Ele nunca nos abandona. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, Lucas. Boa noite, Marlene. Bom final de semana para vocês. Saúde para todos nós. Boa noite. Tchau, tchau.